aqui, só não tá claro pra mim onde é que tá a apresentação. Onde é que eu passo? Não tá daquele jeito. Aonde? É o primeiro. Ah, é o primeiro, beleza. Tenha cuidado com o micro, que tá a gravar com o micro do computador. Não pode mais falar? Bom dia a todos. Nós gostamos de agradecer a toda a gente que está aqui e a quem está online por aparecer neste workshop, o primeiro workshop que a Pontis vai dar. Antes de mais, queria falar um bocadinho do que é a Pontis. A Pontis nasceu em 2021 com o objetivo de tornar as pequenas e médias empresas competitivas no meio digital. Como sabemos, o meio digital é cada vez mais importante e as pequenas e médias empresas poderem se posicionar ao lado de grandes empresas torna as suas vendas muito mais fáceis e, devido também à pandemia e tudo mais, houve uma grande necessidade do meio digital e as empresas têm que se desenvolver aí, no meio digital. E então, a Pontis nasceu com esse propósito de conseguir alavancar as vendas das pequenas e médias empresas. Vamos ter aqui um workshop onde eu quero agradecer pessoalmente e em nome de toda a equipa da organização aos nossos palestrantes que estão aqui presentes para vos dar um workshop. Tenho certeza que vai ser muito interessante e também muito enriquecedor em termos de marketing digital e de tudo um pouco que eles fazem. Quero só relembrar, antes de passar a palavra ao Filipe, que é o palestrante, quero só relembrar que para terem o certificado têm que scanar o vosso QR Code que está ali na entrada, penso que as meninas já vos tenham dito, mas para ter certificado têm mesmo que ir ao QR Code. Passo a palavra ao nosso palestrante Filipe Mamede. Bom dia, bom dia. Não escutei não, pessoal. Vamos lá, todo mundo acordado. Me ajuda. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim, está melhorando um pouquinho. Vamos lá. Eu quero muito que vocês me ajudem ao longo dessa apresentação como um todo, porque o meu principal objetivo aqui, e principalmente identificando um pouco do nosso público, principalmente presencial, é realmente focar no marketing digital, no pós-conclusão de graduação, pós-conclusão de estudos e principalmente da vida acadêmica de vocês. O pessoal de casa, principalmente que está nos assistindo através da nossa transmissão online, a gente vai focar principalmente na parte mais empresarial. A gente tem diversos empresários que gostariam de estar alavancando seus negócios em 2023 e é exatamente esses primeiros passos que nós vamos estar mostrando aqui. Pode iniciar. E eu gostaria de, antes de introduzir a parte da nossa metodologia, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui, para que vocês reflitam um pouco. Marketing é uma palavra que a gente utiliza muito no nosso dia a dia e que todos vocês, de maneira geral, sabem o que ela significa. Mas muitas das vezes a gente não sabe nem de onde ela surgiu. E é exatamente isso que a gente vai trazer um pouco à tona aqui, que é exatamente a origem da palavra marketing. E a origem da palavra marketing vem da denominação do termo em inglês market, que significa mercado. E o ING vem do gerúndio, que denota essa ação, esse andamento dentro do mercado. E quando a gente pensa, então, na classificação dessa palavra, a gente tem que realmente tentar alinhar o que é que isso vai representar, porque é um pouco fora de contexto. Quando a gente pensa em marketing, muitas das vezes a gente pensa em panfletos, outdoors e diversas situações no dia a dia que fazem com que a gente remeta muito mais à publicidade. E muitas das vezes a gente foge desse conceito inicial, que seriam as ações no mercado. E principalmente no Brasil, eu sou brasileiro, como vocês podem perceber pelo sotaque, a gente tem um exemplo nítido de vários mercados tradicionais, onde a gente consegue extrair um pouco do posicionamento das empresas dentro do mercado. E é exatamente essas ações que denotaram e que realmente constituíram essas ações que hoje a gente tem popularmente conhecido como marketing. Ou seja, é exatamente a oferta que um comerciante faz lá dentro,
o destaque que muitas das vezes ele dá para o produto, muitas das vezes uma promoção que ele está fazendo, isso tudo é uma estratégia de comunicação voltada à angariação dos clientes que estão dentro do mercado. Pode passar. E então a gente vai sair agora um pouco dessa questão do marketing tradicional e vamos pensar, poxa, a gente está no meio de uma situação onde, principalmente no pós-pandemia, a gente teve diversas pessoas que foram impactadas e que realmente começaram um processo de digitalização, pessoas que muitas das vezes nunca tiveram um celular, tiveram que realmente se posicionar para fazerem ali pedido de um medicamento, fazer o pedido muitas das vezes da sua comida, porque estavam realmente restritas de sair das suas residências. E aí a gente viu realmente uma grande crescente. O marketing, as ações que aconteceriam dentro do mercado cada vez mais estavam inseridas agora no meio digital. E essas ações do meio digital têm várias vantagens. E aqui a gente vai passar alguma dessas vantagens. A nível de uma empresa, quais seriam os principais destaques, os principais diferenciais que você poderia ter a nível de empresa? O primeiro deles é que sua empresa vai estar sempre em destaque. Hoje a gente tem realmente empresas que muitas das vezes dependem somente do passa-palavra, da demanda espontânea, e muitas das vezes elas carecem de visibilidade. E um principal diferencial que a gente consegue hoje através do marketing digital é que sua empresa vai estar posicionada 24 horas online. Sua empresa vai estar realmente sendo visível para pessoas e públicos de interesse. Então esse é um grande diferencial. Outro diferencial muito bacana é a questão da segmentação da audiência. Muitas das vezes a gente tem diversas estratégias para trazer pessoas para dentro da nossa empresa, para tentar vender algum serviço ou algum produto, mas muitas das vezes a gente entende que a gente está se comunicando com uma pessoa que não está dentro do nosso perfil de cliente ideal. Muitas das vezes ele não tem a renda adequada, ele não tem a idade adequada. Quando a gente trabalha, por exemplo, no segmento de autoescola, da retirada ali da carteira da primeira habilitação, você não tem como conversar com alguém que tenha menos de 18 anos, porque essa pessoa é restrita, ela não é o nosso público-alvo. E através do marketing digital a gente consegue trabalhar muito bem a segmentação dessas audiências, a segmentação desses públicos-alvo. Outro ponto que é um dos grandes diferenciais e que para mim é um dos melhores e maiores benefícios do marketing digital é a questão do mapeamento da jornada de compra do cliente. Hoje a gente tem cada vez mais pessoas que buscam investimentos saudáveis, investimentos palpáveis. A gente vai mostrar na prática para vocês como que a gente consegue entregar resultado a ponto de mostrar, olha, você está colocando 10 euros aqui desse lado e está voltando 100 euros aqui desse outro lado. As pessoas hoje estão atrás de bons investimentos. E hoje, quando a gente consegue mostrar essa jornada de compra, isso se torna muito palpável para o investidor falar, poxa, vale a pena talvez que no próximo mês eu invista mais, vale a pena que no próximo mês talvez eu reduza, porque eu não tive um investimento palpável nessa estratégia, então que eu mude a estratégia. Mas o principal ponto, a gente consegue realmente avaliar os resultados. E isso é muito bacana. Conquistar a fidelização dos clientes. Não, continua ali. Conquistar a fidelização dos clientes. Isso é muito, muito bacana, porque hoje a gente vê que cada vez mais as empresas estão investindo em relacionamento. As empresas cada vez mais, e as pessoas principalmente cada vez mais, querem se conectar com pessoas. E essa questão da fidelização é muito palpável. Não somente pelo custo-benefício, não somente pela questão de que é uma iniciativa muito bacana, mas pelo simples fato de que as pessoas estão diretamente conectadas, as pessoas estão diretamente posicionadas no digital. Então é muito bacana você conseguir se conectar com as empresas a partir do mesmo e você tem a capacidade de fidelizar essas pessoas para dentro da tua empresa, para dentro do teu negócio, para que você consiga realmente atingir os seus resultados. E quando a gente continua essa estratégia e a gente começa a analisar de maneira mais crescente, a gente consegue ver que as grandes empresas elas têm alguns posicionamentos. E a gente começa a perceber, poxa, se eu quero me tornar uma grande empresa, eu tenho que começar a seguir essa ordem de posicionamento. Quando a gente pensa principalmente em marketing, quando a gente pensa em grandes empresas e no marketing tradicional, vem logo de cara para mim, na época que eu era muito pequeno, para mim o horário nobre da televisão brasileira na Globo, poxa, era o auge do marketing. Uma empresa que consegue aparecer no horário nobre é uma empresa que realmente já está muito bem posicionada e que ela já atingiu o topo. E quando a gente para pensar, poxa, como é que hoje,
A pizzaria Quero Mais poderia estar posicionada a ponto de aparecer no horário nobre. Isso é impossível. Sinceramente, ela não teria posição nenhuma a ponto de poder barganhar a possibilidade de estar no horário nobre da televisão brasileira, da televisão portuguesa. E quando a gente para pensar em concorrência, em disputa, a gente vê que, por exemplo, dentro do marketing digital, a gente pode estar realmente brigando por espaços que as grandes empresas competem. A gente pode estar se posicionando a ponto de aparecer em primeiro lugar nas grandes ferramentas de busca, como o Google, e isso é extremamente palpável quando você é pequeno, quando você não tem um investimento tão grande. A gente vai mostrar mais para frente para vocês como é que esse posicionamento deve ser feito, como é que vocês conseguem os primeiros resultados. Mas o grande interim dessa conversa toda é que se vocês iniciarem de uma maneira qualificada, vocês vão conseguir avaliar principalmente os resultados que vocês estão tendo. E esse é um dos grandes diferenciais do marketing tradicional. Quando a gente cria um outdoor, a gente sabe que muitas das vezes ele vai chamar a atenção e vai impactar diversas pessoas. Mas a gente não consegue de maneira palpável verificar no final quantas pessoas foram alcançadas. Qual era o público que foi alcançado? E o pior, muitas pessoas que não eram teu público-alvo também foram alcançadas por aquele investimento. Então, de maneira mais clara, se a gente conseguisse direcionar exatamente para quem é o nosso foco, a nossa oferta, obviamente a gente vai ter um custo-benefício em cima disso. E esse é um dos grandes diferenciais. E aqui, quando a gente fala um pouco dessa questão de marketing e tentando trazer esses conceitos todos do zero, o ideal é que a gente parta do princípio. E o princípio é a gente analisar como que na prática acontece uma venda. Como que realmente o cliente tem que ser desenvolvido até que ele chegue na etapa final, que é realmente concluir ali o método de pagamento, que é realmente concluir ali a aquisição contratual de determinado bem, determinado serviço ou produto. E aqui a gente tem a exemplificação. Hoje, a gente consegue utilizar isso em várias estratégias. Por quê? Porque hoje, se você quiser adquirir clientes no final, antes disso, você precisa ter boas oportunidades. E antes disso, você precisa ter vários leads. Felipe, o que é lead? Eu já vi você falando várias vezes isso, principalmente a equipe da Pontis que está conosco, vê a gente comentando sobre isso diariamente. O que são os leads? E mais do que isso, você precisa ter visitantes. Visitantes são as pessoas que estão ali iniciando a jornada de aprendizado e de descoberta, são as pessoas que estão iniciando o contato com a tua empresa ou com o teu negócio. Então, basicamente, hoje a gente tem que estruturar a nossa campanha para que a gente adquira primeiro visitantes, seja ele dentro da nossa empresa, seja dentro do nosso site, seja dentro do nosso Instagram, seja dentro... A gente tem que trazer pessoas para que conheçam a nossa marca, para que conheçam o nosso trabalho. A partir do momento que a gente tem vários visitantes, como a gente tem hoje aqui, várias pessoas que não nos conheciam, várias pessoas que estão acompanhando a gente pela transmissão ao vivo, a gente começa a conscientizar aquele público. A gente começa realmente a iniciar essa jornada de descoberta, até o momento que ele se torna um lead. O que é o lead, então, de fato, Felipe? O lead, de fato, é alguém que está interessado por um determinado produto ou serviço e que ele se disponibiliza a ceder os seus dados a ponto de ser reimpactado, a ponto de receber uma oferta, a ponto de que a empresa saiba que ele está interessado naquele determinado produto ou serviço. Então vamos lá. Inicialmente a gente tem um exemplo básico. A gente fez esse evento aqui, a gente tem 30, 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, muitos de vocês não conheciam a Pontis, não conheciam nada sobre marketing digital, mas muitos de vocês podem ser exatamente o público-alvo que hoje a Pontis procura. A gente trabalha principalmente com assessoramento de pequenas e médias empresas. Então, se hoje eu conseguir conscientizar vocês e ensinar vocês da problemática que muitos de vocês podem estar lidando no dia a dia a nível de empresa, vocês podem se tornar um lead. Vocês podem chegar para mim no final e falar: poxa, Felipe, achei bacana, eu queria entender melhor como isso tudo funciona. Queria começar uma jornada mais estratégica a nível de marketing digital. Como é que eu posso dar os primeiros passos? Então aqui a gente já deixa de ter apenas um lead, a gente passa a ter uma oportunidade. A gente tem exatamente o nosso cliente-alvo, a gente tem alguém que está interessado nos nossos serviços, mas ele ainda não tem nenhum contrato, ele não adquiriu nenhum serviço comigo. Então basicamente ele é apenas uma boa oportunidade. Mas hoje, se a gente tivesse uma sala lotada com
100, 200 oportunidades. E se a gente mantivesse contato com elas e oferecesse uma oferta que é extremamente irresistível, não tem como chegar no final do mês, no final dessa jornada como um todo, e não ter clientes. Então, eu vejo muitas pessoas focarem e falarem muito: ah, Felipe, eu preciso ter clientes, eu preciso captar mais clientes, eu preciso de funis diferentes de captação. Mas muitas das vezes as pessoas só estão olhando o final. E o início? Como é que você hoje está atraindo visitantes? Como é que hoje você está lidando com as suas boas oportunidades? E essa jornada como um todo é fundamental para que a gente chegue no final e consiga captar clientes. Hoje, principalmente as pessoas que estão trabalhando com a gente na parte comercial da Pontis, elas veem isso exatamente na prática. A gente tem uma estratégia outbound muito forte de prospecção ativa, onde a gente todos os dias identificamos 200 oportunidades, 200 possíveis visitantes que a gente entra em contato inicialmente, que a gente faz uma oferta para essa pessoa. A partir dali a gente oferta uma sessão estratégica, essa pessoa entra em contato conosco, a gente começa realmente um relacionamento. E isso diariamente, 200 pessoas sendo contactadas diariamente. Chega no final do mês, a gente consegue clientes. Por quê? Porque a gente está cada vez mais trazendo pessoas para dentro do nosso funil. E essa estratégia é muito palpável. E por que as pessoas perguntam tanto? Não, eu preciso de novos funis, preciso de funis diferentes. É porque isso daqui pode ser muito tangível para várias estratégias. A gente consegue utilizar isso daqui dentro da nossa loja física, a gente consegue utilizar isso daqui dentro da nossa loja dentro da nossa loja virtual, a gente consegue utilizar essa estratégia de funil dentro de uma estratégia no workshop como esse. E isso tudo é a essência para que no final vocês consigam venda. A maioria das empresas não sabem vender. Por quê? Porque elas não investem muitas das vezes em começar tendo bons visitantes, tendo bons leads, tendo boas oportunidades. Beleza? E vamos lá. Hoje, principalmente quando a gente pensa no posicionamento de uma empresa, no posicionamento de uma marca dentro do digital, antes disso a gente tem que pensar com quem a gente vai se comunicar. A gente entendeu um pouquinho que a estratégia de venda ela funciona como se fosse um funil. Ficou claro, né, pessoal? Então pronto. Então, a gente seguindo a ideia que a próxima etapa seria a gente entender qual é o nosso perfil, qual é o nosso público-alvo, a gente precisa primeiro entender qual é o nosso modelo de negócios que a gente está trabalhando. Quem aqui já ouviu essa expressão B2B, B2C? Alguém já? Bacana. Nada mais é do que uma estratégia onde você vai identificar qual que é o teu cliente final. No caso da B2B, Business to Business, você está vendendo para empresas. No caso da B2C, Business to Customer, você vai vender para o cliente final, você vai vender para o consumidor final. E quando a gente para pensar então no nosso posicionamento de venda, a gente leva primeiro em consideração esses dois aspectos. Hoje eu vou me posicionar a ponto de vender para empresas ou eu vou me posicionar a ponto de vender para o cliente final? Porque se for para o cliente final, tem que fazer uma abordagem, eu tenho que estar posicionado em determinadas plataformas, eu tenho que lidar com uma determinada forma de comunicação. Se eu estiver querendo vender para clientes finais, eu tenho que ter outra estratégia totalmente diferente. E isso é o primeiro passo. Então hoje, a gente vai simular com vocês principalmente o caso de uma empresa que está focando em vender para o cliente final. Pode passar. E aí a gente vai falar aqui um pouco de qual é o melhor posicionamento para o nosso modelo de negócio. No caso de uma empresa que foca no cliente final, vamos dar o exemplo melhor de uma imobiliária, por exemplo. Uma imobiliária, ela tem duas formas de monetização, pelo menos a maioria delas. A primeira são os arrendamentos e a segunda é a compra e venda, a intermediação de imóveis. Ela consegue receber ali percentuais em cima daquela compra e venda. Hoje, Felipe, qual seria o melhor posicionamento para que uma imobiliária estivesse posicionada para conseguir clientes finais? Para que ela trabalhasse aquele funil, para que tivesse vários visitantes dentro do meio digital? Hoje a gente tem algumas sugestões aqui, pode passar, de posicionamentos orgânicos que seriam palpáveis. Por exemplo, a mídia social, no caso, quais seriam as redes sociais que seriam palpáveis para que essa imobiliária estivesse investindo, para que ela atraísse mais visitantes? No caso do cliente final, seria o Facebook,
seria o Instagram. A gente poderia estar criando vídeos informativos de, por exemplo, conteúdos educacionais. Como, por exemplo, como é que um brasileiro que acaba de chegar aqui poderia financiar um imóvel? Ele vai estar atraindo exatamente a audiência que ele pretende vender, que ele pretende realmente captar, angariar para proporcionalmente lá na frente fazer uma proposta, fazer uma oferta. Google Meu Negócio. Aqui a gente tem um ponto que muitas das vezes as pessoas não levam em consideração e que é uma das fontes muito claras de captação. Quem aqui hoje, quando sofre algum imprevisto, procura no Google uma empresa que poderia sanar essa solução? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu acabei de sair da reunião e, infelizmente, eu deixei a chave do meu carro em algum local e eu não me recordo qual foi esse local. E eu perdi a chave do meu carro. Qual que é o próximo passo? Naturalmente, pelo menos eu vou falar na minha situação, eu vou procurar no Google, chaveiro 24 horas, chaveiro em Bragança. Alguém já passou por uma situação parecida como essa que procurou exatamente nesse formato? E isso é muito recorrente. As pessoas utilizam o Google não é por acaso, é porque ele realmente traz resultados relevantes. Ele traz realmente soluções que atendem a nossa problemática. E muitas empresas, muitas das vezes, subjugam o posicionamento a nível de Google. E como é que eu inicio, Felipe, o posicionamento do Google? Eu inicio o posicionamento no Google criando a minha ficha cadastral da minha empresa. No Google Meu Negócio. Só colocar no Google lá, Google Meu Negócio, você vai seguir algumas etapas e a sua empresa vai estar bem posicionada. Quando alguém procurar, por exemplo, chaveiro em Bragança, você vai aparecer lá do cantinho direito e vai ter todas as informações cadastrais da tua empresa. E provavelmente o teu cliente, quando for abordado numa situação, problema, onde ele precisa de um chaveiro e você esteja aberto, esteja disponível, esteja bem, com todas as tuas informações institucionais, ele vai entrar em contato contigo. Então hoje, principalmente voltando ali para a questão da imobiliária, hoje o principal posicionamento que eu daria como recomendação e dou para os meus clientes hoje de imobiliária aqui em Bragança é: você precisa ter um Facebook bem estruturado, você precisa ter um Instagram bem estruturado, você precisa ter o teu Google Meu Negócio bem estruturado, você precisa ter o teu website muito bem estruturado a ponto de ofertar e mostrar todos os teus imóveis. E o quinto e último ponto, que principalmente para imobiliária é muito eficaz, é a questão dos marketplaces, como Janela Virtual, Supercasa, Idealista, que são fontes de captação de visitantes, de leads, de boas oportunidades e que, consequentemente, vão gerar mais venda. E aqui a gente entra na segunda parte. Eu passei para vocês, principalmente, um pouquinho de como esse posicionamento orgânico deve ser iniciado. E agora eu vou passar a palavra para o meu sócio, o Magno Brito, onde ele vai mostrar para vocês um pouquinho de como alavancar esses resultados. Felipe, identifiquei ali o meu modelo de negócio. Vou vender para o cliente final, vou vender para empresas. Felipe, identifiquei qual que é o meu funil de vendas. Identifiquei que dentro do meu funil de vendas digital eu preciso ter determinadas plataformas, preciso estar inserido em determinadas plataformas. Mas qual que é o próximo espaço? Como que eu consigo agora alavancar isso e gerar cada vez mais resultado? Como que eu consigo realmente ter um alcance a ponto de conseguir boas oportunidades e visitantes? E é exatamente isso que ele vai falar agora. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, turma. Tudo bem? Gosto de falar que eu achei que nem ia querer passar mais. É isso, pessoal. Bom, depois dessa apresentação ilustre do Felipe, eu vou continuar aqui para encerrar aqui alguns pontos que são vitais. A primeira pergunta que eu queria fazer para entender um pouquinho mais sobre cada um de vocês, e aí eu queria que vocês engajassem comigo e levantassem a mão também. Quem aqui recebeu o anúncio do workshop no celular? Só para eu ter uma ideia, só para fazer uma pesquisa. Aqui eu posso contar? Fiquem com as mãos levantadas. Tá todo mundo sendo honesto, né? Tô brincando, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu contei vocês dois no meio, perdão? 14, 15, 16. 16 pessoas. Legal. Eu já digo aqui que mais da metade foi impactado pelos anúncios que a gente fez online. E pessoal, isso é muito legal, principalmente, porque hoje o nosso objetivo de fato seria que a gente angariasse o máximo de pessoas para estarem aqui dentro
E a gente percebe nessa pequena pesquisa que mais da metade das pessoas aqui foram impactadas pelas nossas ações de marketing. E a grande pergunta, não sei se vocês tiveram essa dúvida, esse questionamento interno de vocês, mas como é que eu faço tudo isso gerar resultado? Fato é, tá? Hoje nós temos, pode passar o slide por gentileza? Hoje nós temos ali o grande conflito, ou melhor, não é um conflito, não é um dilema, mas sim uma complementariedade entre o posicionamento orgânico e o posicionamento pago, de fato. Ou seja, qual que é a grande diferença? O que realmente muda entre o orgânico e o pago? Alguém chuta dizer? Alguém se, enfim, sugestiona aí? Bom, só quem não é da Pontis, tá, pessoal? Fazendo um disclaimer, porque todo mundo aí já sabe. Bom, o posicionamento orgânico é basicamente aquele posicionamento que a gente faz sem necessariamente a gente influenciá-lo de uma forma a alcançar mais pessoas diretamente. Ou seja, a gente não tem um investimento direto em cima daquela ação de marketing, daquela ação de posicionamento onde ela acontece de forma orgânica, tá? Então acontece muito naturalmente. Exemplo disso, nós fazemos uma publicação nas redes sociais. Essa publicação, por sua vez, ela acontece e nós não somos cobrados para fazê-la, e por esse mesmo motivo, o engajamento através dessa publicação. Então vamos dar um exemplo aqui do imobiliário que o Felipe estava falando. Nós temos um imóvel, nós queremos anunciar esse imóvel, fazemos uma publicação desse imóvel. Existem duas formas hoje, principalmente ali, da gente, existem várias, mas as duas principais ali que a gente pode fazer nas redes sociais, ou é uma mídia estática, ou é um vídeo. Se for um vídeo, pode ser um Reels. Se for uma mídia estática, pode ser um carrossel, por exemplo. Então, nesse sentido, o engajamento dessa publicação, o alcance e a influência que ela vai gerar no consumidor final vai depender única e exclusivamente do seu resultado orgânico. Tá? Agora, vamos supor, a gente realmente quer fazer com que essa publicação alcance mais pessoas, como a gente fez no workshop. A gente realmente quer fazer essa publicação ter uma performance além da média. O que a gente faz? A gente investe em cima dela. E não somente em cima de uma publicação, mas a gente pode fazer o que a gente chama hoje de publicidade direta. A gente pode fazer uma coisa que a gente chama ali de investimento em, hoje no marketing digital, a gente utiliza duas nomenclaturas principais, que é a compra de mídias, ou, como muito comumente no Brasil utilizamos, o tráfego pago. Tá? Então, vou passar aqui para o próximo slide para explicar um pouquinho melhor. Sobre o tráfego pago, pessoal, a grande pergunta que muitas pessoas fazem, tá, eu realmente preciso investir, eu realmente preciso, dispendiar o meu suado dinheiro para que isso aconteça. E eu acho que a primeira coisa que eu realmente quero que todos saiam aqui, tendo em vista, é que uma coisa é você realmente ter um entendimento de que isso é principalmente um investimento. Ou seja, aquilo é idealmente feito em um cenário onde você vai ter um custo e que aquilo vai permeabilizar um retorno para você. Aquilo vai gerar um resultado financeiro na prática. A gente utiliza muito comumente com a nomenclatura ROI. ROI significa, basicamente um acrônimo do inglês, tá? Que significaria, falando literalmente, seria Return on Investment, que na tradução significaria retorno sobre investimento, tá? E o principal objetivo dessas ações de tráfego pago, ou seja, de publicidade direta no marketing digital, é de a gente aumentar os resultados, gerar visibilidade e, de uma forma direta ou indireta, a gente angariar clientes até o nosso negócio. Tá? Então, eu queria só dar uma voltada para trás, lá na parte onde a gente tinha o funil do Web, para exemplificar isso para vocês, como é que funciona de fato. Como que vocês realmente conseguem fazer para que toda essa exemplificação, essa noção de tráfego pago, ela seria aplicada para além do que o Felipe já mostrou. Aqui a gente tem a primeira etapa de jornada do consumidor. Tá? O funil de vendas é basicamente a jornada de consumo. E nesse sentido, tá, o primeiro contato que qualquer potencial cliente tem com o seu modelo de negócio é visitá-lo. Isso aí pode acontecer tanto de forma presencial, mas principalmente no digital. Ele acessa a página do seu Instagram, ele acessa a página, ou melhor, o site, a loja do seu e-commerce, ou ele acessa o seu portal imobiliário. Isso varia de modelo para negócio. E o mais interessante, hoje, na minha experiência, em anos empreendendo na área de marketing digital, eu cheguei à conclusão de que, direta ou indiretamente, o marketing digital funciona para todos os negócios.
né? E, inclusive, recentemente a gente teve até uma proposta muito peculiar, né? Tivemos como é que é, consultor em tarô que entrou em contato buscando os nossos serviços. Então, nesse sentido, a gente percebe que o marketing digital ele pode sim auxiliar inúmeros empresários e empreendedores de todos os ramos. Então, o primeiro contato que o cliente tem sempre é, de fato, visitando, onde ele realmente aprende e descobre sobre a sua empresa. De que forma você pode fazer isso? Existem duas maneiras, que a gente vai explicar um pouco mais lá na frente, que é de forma intencional ou de forma a você chamar a atenção. Qual que seria de forma intencional? Basicamente, seria você estar buscando, como por exemplo, como um chaveiro em Bragança. Qual que seria a forma de chamar a atenção? Seria basicamente vocês estarem passando por aqui e eu, ei, tá me vendo? E aí eu chamo a atenção de vocês. Se porventura você me dá a sua atenção em troca disso, eu posso aproveitar esse momento e eventualmente oferecer para você uma oportunidade, oferecer para você um serviço e assim sucessivamente. E aí, caso você realmente se conecte comigo e reconheça que aquilo que eu estou falando é realmente um problema na sua vida, ou seja, você passa pelo reconhecimento do problema, você se torna uma lead. De que maneira eu poderia realmente aplicar isso no marketing digital? Hoje, por exemplo, se você abrir o seu Instagram, você tem uma coisa chamada botão impulsionar, que é a forma mais básica, assim, mais coloquial de você realmente conseguir trabalhar o tráfego direto dentro das suas redes sociais sem nenhum especialista. Tá? E você começa a angariar novas possibilidades de visitantes e, eventualmente, a gente pode converter em leads, oportunidades e, consequentemente vendas no nosso funil de marketing direto. Tá? Então, pode ir lá para frente, pode voltar, só queria realmente ilustrar para vocês na prática como é que funciona. Tá? Então, de fato, voltando para o assunto de atenção versus intenção. Hoje, a gente tem várias ferramentas onde a gente pode aplicar marketing direto. Eu, por exemplo, utilizei agora o exemplo do Instagram, onde você pode usar o botão impulsionar, que inclusive, pessoal, muitas pessoas criam um dilema muito forte em cima disso, se funciona ou se não funciona, se dá resultado ou se não dá resultado, o tráfego direto. E a grande verdade é que você precisa de um método. Você precisa de um método, você precisa principalmente entender como que o seu cliente ideal vai chegar até você. A primeira pergunta que você tem que fazer é, vamos supor que você é um empresário, ou que de fato você seja um empresário, não estou falando aqui de forma geral. Você precisa entender como que o cliente vai chegar até você. Então, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo de uma loja de bolos. Você tem uma loja de bolos, você quer encontrar pessoas que eventualmente comprem bolos para você, uma confeitaria. A primeira pergunta que você tem que fazer, como é que você quer aparecer para o seu cliente? Você quer aparecer para o seu cliente de forma aleatória, e isso está tudo bem? Ou você quer aparecer para o seu cliente apenas que busca você? Vamos supor que você é uma confeitaria, mas você não é qualquer confeitaria. Você é uma confeitaria que vende bolos ali na grandeza de 200 euros. 200 euros é um bolo assim de 3 andares, feito para casamento, extremamente nichado. Não faz sentido você aparecer para qualquer um. Não é qualquer pessoa que vai realmente enxergar o valor de pagar talvez 200 euros no seu bolo. Talvez não é qualquer pessoa que vai realmente entender o valor e a grandiosidade daquilo, por isso que você já cobra esse preço. Então talvez faça mais sentido, ao invés de você chamar a atenção dessa pessoa, você aparecer somente com aquela pessoa que tiver a intenção de encontrá-lo. E hoje, quando nós queremos encontrar alguma coisa, qual que é a ferramenta que a gente utiliza? Alguém tem uma ideia? Google. Exatamente. Inclusive está até bem sugestivo ali, né, galera? Então, hoje, nós temos ali duas principais ferramentas, que é o Meta Ads, antigamente era chamado de Facebook Ads, tá? Então a gente só alterou ali para novo formato, mas Facebook, Meta Ads, Instagram e Facebook são da mesma empresa, então só para deixar ali mais destacado. E a gente também tem hoje o Google Ads, que são as duas principais plataformas hoje, onde a gente consegue utilizar o espaço deles, toda a plataforma que eles possuem, todos os usuários, toda a visibilidade que essas duas empresas gastam bilhões de dólares todos os meses para conseguir anunciar no nosso negócio. Então, por exemplo, se alguém procurar confeiteiro para casamentos, pode encontrar a sua empresa à medida em que você segmenta
pela forma como o próprio Felipe destacou. Então, hoje, uma das possibilidades mais importantes que você tem e mais relevantes que você tem no digital é você aparecer somente para quem tem o seu perfil ideal de cliente, para quem está na sua audiência, e dessa maneira você consegue transformar essa potencial oportunidade de um visitante, seja o seu site, seja o seu perfil no Instagram, e depois convertê-la em uma lead e, consequentemente, uma oportunidade. E aí, é contigo. Se você souber explicar o valor do seu serviço, se você souber se comunicar na língua do cliente, e por isso que eu falo que hoje, para você vender através da internet, você precisa de um método, porque o marketing direto ele te dá a oportunidade de bater o pênalti, de você chutar para o gol. De fato, quem chuta é você, empresário, que tem que entender a necessidade real do seu cliente, saber se comunicar com ele, e a partir disso, você aproveitar todas essas oportunidades que um funil de venda proporciona para o seu negócio e conseguir efetivar isso em vendas. Então, é um alinhamento perfeito entre o que a sua equipe de marketing, o que a sua empresa de marketing faz de gerar oportunidades e o que você, empresário, consegue fazer para atendê-las da melhor maneira possível para ocasionar, consequentemente, maior faturamento. Esse pode passar. E aí a pergunta, será que isso realmente gera resultados? Olha, a resposta é, não sei. Parece meio contraditório. Ou não sei, não sei. A grande verdade é que depende. Depende do que você entende como resultado principalmente. Hoje, a minha métrica principal é retorno sobre investimento, que consequentemente a gente fala de faturamento, a gente fala de rentabilidade. Então, hoje eu parto da premissa de que a maior parte dos negócios são de fato empresas com fins lucrativos e que, portanto, qualquer ação de marketing a gente principalmente leva em consideração o lucro e não somente a visibilidade. E o lucro é uma soma de vários fatores, principalmente a maneira como você faz para ter contato com o seu potencial cliente. E nessa linha de raciocínio, a gente separou ali uma situação aqui, na verdade, um relatório de um cliente nosso, para a gente fazer uma espécie de análise ali, como que isso acontece na prática. E aí eu queria ouvir de vocês, de fato, eu queria que vocês mesmos fizessem essa autoanálise de resultados. Será que com um investimento de 1.190 euros, isso dentro de uma periodicidade de um mês, com 545 oportunidades de intenção, ou seja, na rede de pesquisa do Google, ou seja, você só aparece para quem tem o seu perfil de cliente, para quem tem, sei lá, a idade aproximada do seu cliente, quem tem a renda do seu cliente, e você ainda assim ter 545 oportunidades extremamente qualificadas, aí eu devolvo a pergunta para vocês. Será que isso realmente traz resultado? E, inclusive, até indico, né? Caso vocês queiram testar aí, procurarem pela MP Incorporadora Nitróide no Google Ads para visualizarem esse anúncio, talvez até entenderem um pouco como isso funciona na prática. Pode passar. Com isso, pessoal, eu finalizo aqui e passo aí as considerações finais para a Diana. Agradecer aos dois palestrantes, foi de facto muito enriquecedor. Este foi o primeiro workshop da Pontis, portanto, há muito mais para ver sobre a Pontis e o marketing digital, é a pontinha do iceberg. Por isso, convido-vos e aconselho-vos, acima de tudo, a fazerem um scan do QR Code da Pontis, que assim também vocês podem ver muito mais sobre a empresa e saber muito mais sobre eles no dia a dia. Eles publicam diariamente, o que é muito bom, porque acaba por nos sentirmos mais próximos deles, acabam por ser meio que a nossa família, como é com os influencers, que os vemos todos os dias e acabamos por nos sentir um bocadinho da família. E a Pontis faz muito isso, acabamos por nos sentir muito parte da família e que eles de facto se importam connosco. Portanto, aconselho mesmo a seguirem-nos nas redes sociais para saberem muito mais e para se sentirem muito mais acompanhados, porque eles fazem esse acompanhamento. E chegamos assim ao fim do primeiro. Esperamos ver-vos nas próximas. Foi muito bom ter-vos aqui connosco. E lá fora temos um coffee break para quem quiser comer. E mais uma vez, muito obrigados por estarem aqui connosco e muito obrigada aos nossos palestrantes por
por todo o workshop, que eu senti que foi muito enriquecedor e senti da vossa parte que também gostaram. E muito obrigada por estarem aqui e por fazerem parte e por fazerem a Pontis crescer, que acreditamos que seja uma empresa que vai longe. Vai ser lá fora, né? A gente faz lá fora. É pra cima, porque a gente vai receber. A gente vai lá para fora agora.